Estou citando o economista e filósofo americano Thomas Sowell, num livro dele que é seminal, chamado Intelectuais de Sociedade. É um livro assim que devia ser estudado. Vou fazer uma analogia, assim como existiu seminários nos anos 60 no Brasil que estudavam o Capital do Marx, devia haver seminários que estudassem o Intelectuais de Sociedade do Thomas Sowell. Mas é um livro que explica, por exemplo, por que existe uma tendência natural ao mundo acadêmico e produção de ideias a abraçar a causa socialista, né? Porque é um mundo em que você pode falar o que quiser. Estou falando principalmente do mundo das ciências humanas, que é onde está essa produção. Você pode falar o que quiser, porque não, um aluno de ciências humanas dificilmente vai quebrar uma empresa, porque ele não vai abrir uma empresa. Dificilmente ele vai derrubar um avião, porque ele não vai pilotar avião, certo? Portanto, você pode inventar como o mundo é, inventar como os seres humanos são, propor uma solução que você tem na cabeça, dizer como todo mundo devia agir, porque os alunos vão sair dali, vão beber, vão transar, e se eles forem trabalhar depois, eles vão arrumar emprego como professores, então eles vão poder repetir a mesma história, ou eles vão, na realidade, basicamente gerar gasto em algum órgão do governo. E esse fenômeno é um fenômeno que tomou conta do mundo europeu, por exemplo, que começou a produzir cultura articulada, filosófica e tal, sociológica antes do americano. É um fenômeno que nasce na Europa, certo? Portanto, chega ao Brasil porque o Brasil, como a Europa, a classe intelectual apresenta as mesmas características. A universidade não tem nenhuma liberdade de debate, não há nenhuma possibilidade de você levantar qualquer posição contrária ao conjunto de professores que administram aquele espaço, certo? E, assim, por isso que eu digo, eu não acho que qualquer possibilidade de mudança dessa narrativa virá dos professores. Portanto, você percebe que aí há uma tendência, ainda no Sowell, né? Há uma tendência, então, de você produzir, digamos assim, dois tipos de visão de mundo, né? Você produz uma visão de mundo que tende a ser irrestrita, gigantesca, vasta e sem nenhum comprometimento com a realidade, portanto não tem nenhum limite, certo? E aversa a uma visão de mundo mais restrita, que seria uma visão de mundo mais complicada, porque ela depende da empiria, ela depende do que é dado como fato real, ela depende do comportamento das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Discussão da lei trabalhista no Brasil, tá? Então, quando foi criado o FGTS e o GPS para domésticos, se você tem uma lei trabalhista no Brasil em que todo mundo tem isso, não há por que domésticos não ter isso. Então, você vai, e aí vão as pessoas, intelectuais, professores, jornalistas, todos defendem amplamente os direitos trabalhistas dos domésticos, uma vez que todo mundo tem, de fato não tem porque eles não terem, mas e aí a discussão vai embora, ela é irrestrita porque ela vai para o lado onde ela quiser. Se você vai analisar o caso de uma forma um pouco restrita, no sentido de querer levar em conta fatos da realidade, você vai ver o seguinte: olha, a lei trabalhista ela é complicada, porque ela torna o empregado muito caro, ela dificulta a circulação dos empregos. Quem pensa em dar emprego pensa duas vezes, não dá, porque sabe que vai enfrentar passivo trabalhista. O próprio empregado ganha menos do que poderia ganhar, porque parte do que a pessoa vai pagar para ele é para pagar para o Estado, então ele não vai receber diretamente. E grande parte das pessoas que defende o FGTS para domésticos, quando fica caro, demite a sua empregada. Então, quer dizer, a visão restrita de mundo, ela é uma visão difícil, porque ela é uma visão limitada pelos dados da realidade. Então, quando você fala, olha, é um problema quando você cria muita lei trabalhista para proteger o empregado, porque isso produz burocracia, isso produz passivo, isso diminui a possibilidade do emprego e, portanto, ela não funciona. Vide o que está acontecendo com os domésticos. Vão perdendo o emprego porque as pessoas vão demitindo, mesmo quem é a favor da ideia, porque não cabe no bolso. Então,
O mundo da produção de ideias, ele é um mundo que ele facilmente se descola da realidade. E quando ele se descola da realidade, ele começa a produzir visões completamente restritas à realidade, onde tudo cabe dentro delas, porque ela não tem de fato consequência que o professor vai lidar com ela. Quando ele tiver que lidar com ela, ele vai lidar, ele demite a empregada, certo? Ele vai cortar custos e ele vai agir como qualquer, entre aspas, capitalista porco, que vai racionalizar a sua folha de pagamento, porque senão ele não vai conseguir manter a empresa rodando e ele vai ter que demitir.